Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Farias e hoje estou aqui para apresentar um brevíssimo estudo sobre espiritismo e os fins dos tempos, né? Aqui muito entre aspas, né? Onde a gente vai examinar o que o espiritismo tem a nos dizer sobre algumas interpretações, né, que circulam sobre o momento atual que a gente vive, né, e outros semelhantes que já aconteceram pela história. Mas, como sempre, a gente abre com uma prece. Deus nosso Pai, Senhor de tudo e de todos, amigos e guias espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, desfrutando da oportunidade de uma encarnação neste mundo, tendo oportunidades de autoaperfeiçoamento, de aprendizado e de crescimento em nossa jornada espiritual. E assim, amigos, agradecidos, pedimos a vossa ajuda e a vossa orientação, e a de Deus, nosso Pai, acima de tudo, para o nosso estudo de hoje, de modo que ele possa ser útil, não apenas a quem fez, mas também àqueles que porventura vierem ouvir, que possamos todos aqui nos deixarmos inspirar pela espiritualidade e também que possamos tirar desses minutos de reflexão, né, proveito para nossas vidas de relação, para a nossa relação com nós mesmos e como filhos de Deus na Terra. Obrigado por tudo. Assim seja. Bom, estamos vivendo um momento muito delicado, né, não apenas no Brasil, mas no mundo. Estou gravando em março de 2021, que provavelmente entrará para a história, né, esse ano, como mais um ano de pandemia, da mais recente pandemia, e a primeira do século XXI, pelo menos a mais grave até o momento, a do Covid-19, né, como tem sido chamada a doença até agora. E como não poderia deixar de ser esse tipo de época, né, nos choca, nos faz confrontar problemas de uma escala que a gente não está acostumado. Já houve, naturalmente, muitas outras pandemias ao longo da história e muito certamente haverá outras ainda no futuro. Mas, geralmente, elas são espaçadas. E, quando elas acontecem, para a geração que a vive por uma provação dessas, é sempre um choque, sempre fonte de perplexidade, o que fazer, o que está acontecendo, o que isso significa. E certamente muitos de nós têm feito perguntas nessa linha. É bem verdade que o que ela tem tido em escala, comparada a outras, em outras épocas, quando a medicina era menos avançada, quando os meios de comunicação também eram bem mais lentos, ela ainda não fez o número de vítimas que poderia ter feito, se nós entendêssemos menos os mecanismos de transmissão e infecção. Graças a Deus, até nisso temos um progresso. Mas, por outro lado, ela se espalhou muito rápido e tem afetado a vida de todo mundo. Alguns diretamente na saúde física, outros indiretamente pelas consequências sociais, econômicas e até culturais ou políticas. Então, é normal que a gente se sinta inseguro, é normal que nós procuremos, né, um olhar um pouquinho mais elevado, mais de conjunto, sobre esse tipo de situação. E por isso, começaram a aparecer, costuma acontecer nessas situações, começaram a aparecer, mesmo no meio espírita, algumas mensagens de tom mais alarmista, né, falando em grandes punições por imoralidade e coisas nessa linha. Numa linha que lembra muito, né, o que tradicionalmente se encontrava na pregação das igrejas cristãs tradicionais, que ao longo de sua história, né, nesses 2000 anos de cristianismo, em vários momentos apresentaram previsões, algumas vezes com data certa,
né, do que seria o fim do mundo, né, o juízo final e coisas nessa linha, bastante assustadoras para as pessoas que criam isso. Então, à luz disso, pode ser útil a gente repassar um pouco do que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre essas coisas, sobre esse tipo de assunto que tem sido tão recorrente. Afinal de contas, quando a gente vê até oradores de renome, né, falando nesse tom, divulgando mensagens nesse tom, outros começam a fazer especulações, né, usando o livro do Apocalipse, num estilo que antes você esperaria encontrar em pastores e padres, e não em estudiosos espíritas. Faz-se necessário parar um pouco e tentar ir ao básico, né, voltar ao básico. E o que é o básico para a gente? Então vamos lá. Já no Livro dos Espíritos, Kardec e os espíritos que o auxiliaram no processo da codificação falam, entre as leis morais, né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, já se fala, entre elas, de uma lei de destruição. Ou seja, assim como existe a lei de conservação, existe a lei de destruição. A destruição, ela tem um lugar na ordem do universo. E para qualquer um de nós que tenha tido aulas de ciência na escola, biologia, por exemplo, né, isso é muito óbvio. A gente olha isso na natureza. Né? O que a gente chama de morte e destruição, do ponto de vista físico, nada mais é que uma reciclagem de materiais feita pela natureza. Né? Os átomos que hoje compõem meu corpo provavelmente já passaram por muitos outros corpos de muitos outros seres vivos e ainda passarão por muitos outros ao longo da história, né? Ao longo da existência do universo. Né? Os seres vivos que hoje existem, eles aproveitam materiais que um dia formaram outros seres. Nada se perde, tudo se transforma. Não é assim? Isso vale tanto do ponto de vista físico, como vale também, de certa maneira, do ponto de vista social, moral, espiritual. Eu sou professor de história, então, por exemplo, é muito óbvio quando a gente estuda história, como povos deixam legados uns para os outros, mas a chegada desse legado, dessa herança cultural, científica, etc., muitas vezes passa por eventos que, para quem os viveu, pareciam catastróficos. Né? Por exemplo, já que estamos falando de cristianismo, a doutrina espírita é uma doutrina que se autoconsidera cristã, se apresenta como cristã. Quando a gente lê a história de Jesus, por exemplo, Jesus viveu na época do Império Romano, que durou vários séculos. Mas o que é hoje o Império Romano? Além de pontos turísticos muito bonitos e ruínas muito interessantes, o Império Romano subsiste na sua herança cultural, né, no direito, que a gente ainda influencia as leis de várias sociedades modernas, na língua, a gente mesmo está falando uma língua latina, o português deriva da língua dos romanos, o latim, a religião, porque o cristianismo se tornou a religião do império antes dele terminar, isso contribuiu para que ela se expandisse. Então, o Império Romano vive, entre aspas, de muitas formas indiretas. Mas o Império mesmo, aquele governo, aquela estrutura de dominação militar, etc., aquilo acabou. E, por ter acabado, permitiu que outras coisas surgissem. Então, essa coisa de ascensão e queda, né, para usar um termo que já foi bastante comum na história, de povos, de culturas, de sociedades, isso faz parte da ordem natural das coisas. Antes dos romanos, havia os macedônios. Antes dos macedônios, havia, por exemplo, os impérios do Oriente Médio, e por aí vai. Né? Surge um, dura um tempo, se destrói, alguns elementos sobrevivem, são absorvidos por outros, e assim sucessivamente. Isso é normal. Isso é normal, faz parte da ordem das coisas. Mas qual é a função, espiritualmente falando agora, desses eventos? O Império Romano, por exemplo, ele se dividiu em dois, num certo momento, e depois o Império Ocidental caiu, no século V,
em meio a invasões e a série de problemas internos, muitos episódios de violência, o Império Oriental, né, a metade que durou mais, ainda sobreviveu quase 1000 anos, mas depois também terminou subjugado por forças militares estrangeiras, no caso turcas. E aí, para quem viveu isso, em certos momentos, dependendo de onde você estivesse, alguns nem perceberam. Você não acorda. Você não vai dormir na Idade Antiga, do Império Romano, e acordou na Idade Média, né? Não é assim. As pessoas não percebem isso tão claramente. Mas, em vários momentos, houve crises grandes, profundas. E quem as vive não tem noção, muitas vezes, do que está acontecendo, das consequências que surgirão a partir dali. Para citar um outro exemplo, na Idade Média, no século XIV, teve uma pandemia também, uma pandemia da peste negra, que matou, pelo menos na Europa, né, uma quantidade de pessoas assim, absurda. Algumas especulações, algumas estimativas falam em 1/3 da população europeia, fora de outros países, porque a doença teria vindo do Oriente, da China, provavelmente. E a peste negra acabou contribuindo para a queda do sistema feudal mas por uma série de consequências indiretas, ajudou a formar o mundo moderno como a gente conhece. Enfraqueceu a nobreza, uma série de consequências que não vem o caso agora, é coisa de aula de história, né, do 7º ano fundamental. Mas teve consequências. Ok, se a gente acha que os sistemas políticos medievais eram muito ruins, porque eram extremamente autoritários, baseados no direito de sangue, uma coisa absolutamente, para os padrões modernos, obsoleta. Isso pode parecer positivo 700 anos depois. Mas para quem viveu, para quem leu, quando a gente lê os relatos, por exemplo, das pessoas que tinham que fugir de cidades que tinham sido dominadas pela peste, e elas não entendiam como a peste funcionava, achavam que era uma manifestação diabólica, um castigo divino, né? Não se sabia como a doença era transmitida, muito menos como se podia combatê-la. Aquilo era um momento de choque, de abalo. Mas e aí, o que o Livro dos Espíritos nos diz? Pergunta 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que o expõem a abraços com as mais aflitivas necessidades? Acho que opõem abraços. Resposta: os flagelos são as provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejos de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Ou seja, esses grandes flagelos, essas grandes dificuldades, né, que às vezes são flagelos naturais, às vezes são flagelos causados pelo próprio homem, isso pode ser uma oportunidade de progresso. Pode ser. Não pela catástrofe em si. Não é o evento em si que faz com que o progresso aconteça magicamente. Mas, ao acontecer, ela abala costumes, abala tradições, força as pessoas, coletivamente falando, a procurarem soluções, a exercitarem sua inteligência, a exercitarem sua criatividade, e muitas das vezes a perceberem que ideias que eram consagradas, maneiras de agir que eram aceitas, podem não ser, talvez, a partir daquela situação, mais adequadas ou aceitáveis. Não dá mais para pensar com a cabeça diante daquele desafio representado por aquela catástrofe, né? Seja uma pandemia, seja uma catástrofe ambiental, seja um acidente qualquer. E na 741, ainda sobre esse assunto, pergunta-se assim: dado é ao homem conjurar, ou seja, afastar, né, os flagelos que o afligem? Resposta: em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas.
Ora, vamos olhar para o agora. A gente está passando por uma pandemia que se espalhou muito rápido pelo mundo. O que a gente tem observado? Basta olhar qualquer noticiário. Nós temos visto, por outro lado, o aspecto positivo, testemunhos constantes do esforço de muita gente para tentar ajudar o próximo. Profissionais de saúde se arriscando, né? Mas grandes gestos de solidariedade, organizações e associações várias na sociedade se esforçando para tentar, em alguma medida, diminuir os efeitos negativos, né, o impacto disso nas pessoas, na população em geral. Nós temos visto o governo se mobilizando para tentar oferecer algum tipo de auxílio financeiro às pessoas mais prejudicadas, isso em vários países e continentes, né, com graus variados de eficiência, mas tem acontecido coisas que antes, até um tempo atrás, eram consideradas fora de questão, não eram consideradas prioridade na agenda política. Mesmo havendo pobreza, mesmo havendo pessoas que, apesar de não haver pandemia ainda, né, passavam por dificuldades de saúde várias. E nesse estado de emergência, subitamente, muita gente percebeu a importância desse tipo de ação. E estou falando de pessoas de várias opiniões políticas diferentes. Não estou falando desse ou daquele lado, estou falando em geral. Né? Ao mesmo tempo, se percebeu também, né, pelo menos entre as pessoas mais prudentes, a necessidade de investir em ciência, a necessidade de ver que pesquisa científica não é uma coisa, não é um luxo, né, não é um supérfluo, que em momentos como esse você tem instituições capazes de pesquisar a doença, de pesquisar remédios, pesquisar vacinas, né? O que seria do Brasil se a gente não tivesse um Instituto Butantan, por exemplo, uma Fiocruz? Como as coisas seriam mais difíceis? Tem países que não têm esse tipo de instituição. E com todos os problemas que a gente tem, por tê-las, nós ainda não estamos pior do que poderíamos estar. Olha aí. Né? A imprevidência do homem se aplica perfeitamente aqui. E pelo lado negativo, a gente tem visto também, isso tem ficado muito claro, muito exposto, a gente tem visto em vários países, e aqui não é diferente, a gente tem visto a exploração política da doença, a gente tem visto um surto perigosíssimo de negacionismo, né, de pessoas que preferem, às vezes por ignorância, às vezes por serem ludibriadas por outras que querem oferecer alguma vantagem, né, que não aceitam informações fidedignas sobre prevenção, sobre o cuidado que se deve ter para não se transmitir a doença ou não se contraí-la, né? Como está sendo difícil passar informação porque existe um monte de ruído, né? As mesmas redes sociais que nos ajudam a nos comunicarmos com amigos e até nos informarmos têm servido muito para atrapalhar o serviço dos profissionais de saúde, alguns dos quais, inclusive, têm também caído em boatos, têm se deixado levar por informações sem confirmação. Como tem sido difícil passar a informação correta no momento de crise, no momento de emergência, por causa desse ruído. Foi a pandemia que criou esses problemas? Não, eram problemas que já existiam, ela só mostrou de forma mais clara, mais explícita, essas dificuldades que nós, como coletividade, já tínhamos. As injustiças, as deficiências, as lacunas, os maus hábitos que nós já tínhamos, mas que num momento como esse ficam mais claros, mais visíveis, né? Tornam-se, para usar uma expressão popular, né? Quase que são esfregados na nossa cara, porque não dá para não perceber quando se tem um mínimo de cuidado de olhar para isso, né? Isso está ao nosso redor. Então, o que nós podemos tirar disso? Nós estamos percebendo, estamos sendo obrigados a passar a limpo problemas que já existiam e que a pandemia apenas tornou mais claros. E que talvez por isso agora a gente perceba como eles podem ser graves. Porque, por exemplo, para citar uma questão de agora,
já havia em alguns países, Estados Unidos sobretudo, mas já tinha chegado aqui em certos meios, havia movimentos anti-vacina, de pessoas que pregam contra a vacina, que é uma técnica médica que nasceu no século XVIII, é mais do que testada. Né? E as pessoas estão dizendo que faz mal, como assim? Estão se insurgindo contra uma prática científica consolidada por mais de 2 séculos. E com base em quê? Informações que elas recebem de anônimos, em vídeos feitos, sabe Deus por quem, informações usadas por políticos que definitivamente não têm credenciais para falarem sobre essas coisas com credibilidade. Né? Não falam, muitos deles, de boa fé. E aí? Isso já existia antes. Parece mais grave agora, porque estamos todos no mundo desesperados atrás de vacinas. Né? Mas isso já existia. Vai continuar existindo depois que a pandemia acabar? Muito provavelmente. Né? E agora temos mais consciência do perigo que isso representa numa emergência sanitária. Né? E, espera-se, vamos ter que tomar providências a esse respeito, para tentar entender o problema e atacá-lo, tentar acabar com ele. Porque não é um problema que diga respeito apenas a uma ou duas pessoas. É um problema que se espalha. E quando a gente fala de questões de saúde, para ficarmos apenas no cenário atual, nós estamos falando de questões que têm que ser resolvidas pelo coletivo, em solidariedade. Porque não adianta apenas uma pessoa ou duas, por exemplo, se vacinarem. É preciso que um grande número de pessoas se vacinem para que a vacinação surta efeito, para que a transmissão e a mortandade da doença realmente caiam. Então, não dá para pensar só em um, não dá para pensar só em mim. Não importa a minha preferência política, não importa o meu time, não importa a minha preferência religiosa, não importa nem mesmo a minha classe social. Porque por mais que, por exemplo, pessoas materialmente mais favorecidas possam ter mais possibilidades de combater a doença, ninguém vive numa ilha. E se essa pessoa se vacina e as pessoas com quem ela tem contato, seus empregados, por exemplo, não se vacinam, ela também fica exposta. Ou a essa, ou alguma outra doença, ou alguma variante que possa surgir. Então, a gente está sendo convidado a agir em conjunto, a pensarmos coletivamente. E nem falo só de um país, a gente está tendo que pensar no mundo, porque é um esforço mundial. Se alguns países se vacinarem, outros não, e aí? A doença pode sofrer uma transformação, uma mutação, e pode ser que no futuro, né, aquela vacinação inicial não surta efeito mais para aquela variante. Então, interessa a todos que numa crise mundial, as medidas de combate sejam mundiais também. É preciso pensar em solidariedade, não dá para pensar apenas no próprio umbigo. E como isso tem sido difícil. Como isso tem sido difícil. Cada vez mais difícil. Mas, por outro lado, chegou um momento em que a realidade se impõe. Pode demorar às vezes, né? Mas a realidade se impõe. Então, nós estamos tendo a oportunidade de, pela primeira vez em muito tempo, né, numa era de exacerbação de nacionalismos, de sectarismos mil, né, de facilidade para incitação de ódio contra esse ou aquele grupo, esse ou aquele segmento, estamos tendo que pensar como um conjunto, como irmãos, né, de certa maneira. E isso pode deixar, pode, não é garantia, depende das decisões do livre-arbítrio que cada um de nós devemos tomar. Né? Então, pode significar, no futuro, um legado positivo, uma experiência que nos moldou. Vou citar um exemplo parecido com isso, por exemplo, repetindo o exemplo, né? O escândalo que foi o racismo promovido pelo regime nazista, né, nos anos 30 e 40, fez com que a manifestação de opiniões racistas pós-Segunda Guerra Mundial, em boa parte do mundo,
deixasse de ser vista com a naturalidade e a tolerância que podiam ser expressas antes. Então, falar certas coisas, pensar certas coisas, até aquele momento histórico, muitas vezes eram coisas que eram um senso comum em certas classes, inclusive entre pessoas educadas, depois deixou de ser. Aquele trauma serviu para mostrar o perigo que esse tipo de ideia podia representar, se deixada livre, leve, solta. Não é que o racismo tenha deixado de existir, mas ele deixou de ser tão aceitável como ele já tinha sido. A experiência foi usada para que a visão de mundo sobre essa questão evoluísse pelo menos um pouco. Para citar um exemplo recente. E, potencialmente, a crise atual também pode representar uma oportunidade de nós reconsiderarmos coisas que eram vistas como naturais até, sei lá, 2019, quem sabe, início de 2020. Nós não sabemos ainda, né, qual vai ser o legado dessa experiência coletiva. Sabemos que ela já assumiu grandes proporções e já está digna de entrar nos livros de história. O que ela vai representar? Talvez um aumento na solidariedade entre os países, talvez acordos de cooperação em questões de saúde, talvez uma maior consciência ambiental, porque o vírus não surgiu do nada, tem ligação também com degradação ambiental, esse e outros vírus também. Pode ser, mas esse legado só vai existir se nós, falo coletivamente, né, decidirmos usar a experiência para aprender alguma coisa. Então, a catástrofe em si, ela pode ser neutra. A crise em si, ela pode ser neutra. Mas a finalidade a que ela vai servir pode sim deixar um legado positivo, desde que a gente tente tirar algo de útil disso. Mas aí entra outra questão, né, que eu quero levantar, vou tratar brevemente. As pessoas veem, mas a pandemia, né, pode ser, ou é, um sinal, né, da transição planetária, de que o mundo vai se transformar. O que a gente pode dizer sobre isso, assim, muito brevemente? Já faz alguns anos, no Brasil, tem se ouvido falar muito de que qualquer grande catástrofe, né, qualquer evento que chame mais atenção, é visto como um sinal de alguma grande mudança cósmica. Né? O tsunami de 2004, agora isso, tem quem fale de atentados terroristas e coisas dessa linha. Só que pandemias sempre existiram, tsunamis também, grandes terremotos também. Guerras hoje, elas podem ser mais mortíferas. Nós tivemos 2 no século XX, para citar só as mais famosas, que ganharam uma dimensão que nunca houve antes na história. Então, isso sempre aconteceu. E a doutrina espírita, ao contrário de certas concepções cristãs mais tradicionais, ela não fala em catastrofismo como prenúncio de nenhum fim de mundo. É verdade que, desde Kardec, se fala de transição, de transformação do mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração. Tudo isso é falado, é verdade. Mas em nenhum lugar se estabelece isso com data marcada. Os exemplos de tentativa de data marcada que existem vêm de obras de médiuns bem específicos. E uma coisa que Kardec já dizia, se não me engano, no livro dos médiuns, era que previsões com data marcada são um grande sinal de alerta quando se vai aferir a credibilidade que uma mensagem mediúnica merece. Venha de quem vier. Quantos médios que trabalharam com Kardec a gente conhece? Pouquíssimos. Porque ele não estava preocupado com o nome do médium. O médium não era estrela. Ele procurava analisar a mensagem, o conteúdo da mensagem, o tal crivo da razão, né? A fé raciocinada. Essa mensagem faz sentido de acordo com o que a gente sabe? Ela tem consistência com ela mesma? Ela coincide, pelo menos na essência, com outras mensagens sobre o mesmo assunto? Era assim que Kardec decidia se uma informação vinda do mundo espiritual, supostamente do mundo espiritual, merecia ou não crédito. Ele não estava preocupado se vinha do médium X ou Y.
porque se tem falado muito disso. 2019, é 2057, é o ano 1999 antes disso. Eu ainda peguei nos anos 90 quem falava que até o fim do século XX o eixo da Terra ia mudar, iam acontecer várias coisas e não aconteceu nada nessa linha que não tivesse acontecido antes. É verdade que nós temos problemas que antes não havia. A gente está falando de aquecimento global, por exemplo. Grandes mudanças ambientais que afetam todo mundo. Isso é verdade, mas essas coisas acontecem por ação nossa, por imprevidência nossa. E os efeitos que elas têm, muitas vezes, são terríveis, ou mais terríveis do que poderiam ser, também por causa das nossas lacunas, das nossas deficiências, assim como na pandemia. Fôssemos mais solidários, mais prudentes, tivéssemos promovido uma educação melhor em massa, a gente não teria pessoas, hoje em dia, em plena pandemia, andando tranquilamente, sem máscara, dentro de transporte público todo fechado. E, caso ela tenha a doença, mesmo sem sintomas, potencialmente contaminando todo mundo ali em volta. Então, se tivéssemos uma educação melhor, pelo menos uma educação em média melhor, isso não aconteceria. E quando aparecesse alguém querendo transformar isso em vantagem política, essa pessoa não receberia a atenção que é dada. Então, na verdade, é a nossa falha coletiva que permite que esse tipo de coisa aconteça. O que nos leva, por fim, já finalizando, a uma consideração final. Como é que a gente resolve isso? Tem muita gente que pensa que o mundo de regeneração vai ser implantado meio que miraculosamente, como as igrejas cristãs costumavam dizer, né? Belo dia, coisas começam a acontecer, coisas miraculosas, sobrenaturais, Jesus volta, julga todo mundo e pronto, está tudo resolvido magicamente. Não. O mundo de regeneração, as pessoas falam muito de migração planetária, mas Kardec diz, a nova era, está lá no final da Gênesis, capítulo 18. Ela não é uma coisa brusca. E muitos dos espíritos que se formariam a nova era, que estariam mais aptos para formar esse mundo de regeneração, não são espíritos vindos de outro recanto do cosmos, que senão não faria sentido. Substituir todo mundo que está aqui para alguém que vem de fora. Então, isso não é a melhoria do grupo que estava aqui, isso é apenas uma troca de lugar. Muitos dos espíritos que vão estar no chamado mundo de regeneração, quando acontecer, e não há data certa para isso, serão pessoas que tinham problemas também, vieram daqui, mas simplesmente mudaram suas disposições morais. Você não precisa mudar os espíritos, não é importante mudar os indivíduos, é importante mudar os padrões de comportamento, de ação, de pensamento. E segundo Kardec, muitas vezes isso já acontece entre uma encarnação e outra. Então, o período que você passa no mundo espiritual, para muitos dos espíritos, é o suficiente para uma mudança de postura, uma mudança de conceito de noção, de visão de mundo, para melhor. Não precisa de terremotos, tsunamis, asteroides, nada disso. Basta simplesmente mudança de postura como espírito. Então, quem está construindo o mundo de regeneração? É o vírus? Não. Quem constrói o mundo de regeneração? É aquele que educa o seu irmão. É aquele que auxilia o necessitado. E aquele que, diante de uma manifestação de ignorância, procura esclarecer. É aquele que dá o bom exemplo. É aquele que, de mil maneiras diferentes, de algum modo, contribui, em algum grau, para que o outro tenha a oportunidade de ser melhor. E ele também, claro. É assim que se constrói o mundo de regeneração. Mudando os espíritos, mudando os corações e as mentes. E não com grandes catástrofes. Porque a catástrofe, se vier, quando acontece, e acontecem de tempos em tempos, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, ela pode ser educativa, mas ela só pode ser educativa se as pessoas afetadas por ela estiverem predispostas a se educar, tiverem em si as sementes dessa, digamos assim, intelectuais e morais para tirarem dela uma boa lição. Que o sofrimento sozinho não faz ninguém melhorar. O que melhora é a nossa decisão sobre o que fazemos com ele.
Então, eu deixo, encerrando, a sugestão para quem quiser de dar uma olhada lá no capítulo 18 da Gênese, de Allan Kardec, né, que fala sobre essa questão de profecias, né, de renovação, para que a gente possa ver essas coisas com sobriedade, com serenidade. Não estamos vivendo, na verdade, nada muito diferente do que tem acontecido ao longo da história. Abra qualquer livro de história e você vai achar relatos de várias grandes crises. No entanto, é nossa responsabilidade, seja como encarnados, que é uma parte da humanidade que está aqui na Terra vivendo esse momento, ou como espíritos, né? Pensando agora no mais longo prazo, parte da nossa responsabilidade tirar disso o que for melhor. E nesse momento, o que a gente pode dizer, né? Qual é a nossa contribuição a dar? É sim procurarmos exercitar dentro das nossas possibilidades a solidariedade, a procurarmos exercitar o nosso discernimento, né? A ideia do crivo da razão, da fé raciocinada, é termos cuidado com aquilo que a gente ouve e passa adiante, muito cuidado, porque há muita desinformação, né? Termos cuidado com informações mesmo mediúnicas, mesmo que venham de médiuns considerados famosos, né? Que sejam alarmistas, que pareçam se focar no terror, que usem o medo para incentivar mudanças. Medo é um péssimo estímulo para incentivar mudanças. Esclarecimento, persuasão e bom exemplo são formas muito melhores. Então, não nos deixemos levar pelos relatos de apocalipses, não apocalipse espírita. E se estão inventando algum, isso é impróprio, é inadequado, é incoerente. Procuremos, sim, ter fé em Deus, continuarmos estudando para entender o momento que vivemos. E quando eu digo estudar, não é apenas a doutrina espírita, embora nos oriente, mas também olharmos para o que a ciência tem a dizer, procurarmos informar de maneira sóbria, prudente e confiável, né? E aí nós estaremos também mais aptos a tirarmos dessa experiência, que sim, pode ser difícil, sim, pode ser em alguns momentos assustadora, é normal, mas vai passar também. E quando ela passar, o que ela vai deixar é o que nós tivermos feito com ela. Então, aproveitemos essa grande provação coletiva, né? E procuremos fazer dela também uma escada, um degrau a mais para o nosso aperfeiçoamento. Não apenas individual, mas também como parte, como membros da coletividade. É isso, meus amigos, e muita paz para todos.